Fala galera, Zago Lima na área, tamo junto, é isso aí, ó. Agora nós vamos fazer a nossa segunda aula de filosofia medieval. Isso mesmo, nessa aula nós vamos falar sobre Tomás de Aquino. Vem comigo, filosofando na história, roda a vinheta e segue o vídeo. Bom pessoal, na aula passada nós falamos sobre a primeira fase da filosofia medieval e eu expliquei para você o contexto da escolha. Nós estamos falando de uma filosofia cristã, nós estamos falando de um período onde o cristianismo é muito influente, a famosa Idade Média. E nessa escolha, nós falamos de dois grandes filósofos da filosofia medieval. Nós estamos falando então, obviamente, na aula passada falamos da influência da patrística com o Agostinho de Hipona e agora nós vamos falar sobre a escolástica. E isso mesmo, vamos elevar o nome de Tomás de Aquino ou Santo Tomás de Aquino. Bom pessoal, nós estamos falando de um grande pulo histórico aí. Nós estamos falando que o Agostinho de Hipona, ele estava lá dentro do período do século IV para o século V. E influenciou essa primeira fase na Alta Idade Média da filosofia medieval. Bom, outros grandes nomes da igreja vieram depois dele, como por exemplo o Boécio e o Anselmo. Mas ninguém vai romper tanto com o pensamento medieval, ou melhor, vai criar uma nova filosofia medieval dentro desta ideia de cristianismo do que Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, lá no século XIII depois de Cristo. Nós estamos falando de um período, pessoal, da Baixa Idade Média, onde a Igreja Católica já está totalmente influente e mandando em praticamente toda a Europa, dentro da sua hierarquia poderosa, já está firmada a Igreja. E nós estamos no momento, pessoal, do surgimento das cidades, nós estamos falando do momento da Baixa Idade Média. Por isso que é importante você ver a nossa playlist de história, veja lá e busque, vai passar aqui em cima, tá? A nossa playlist de história da aula de Baixa Idade Média, chamado de Renascimento Comercial e Renascimento Urbano. E é nesse período que surgem as primeiras universidades. E a igreja é a criadora das primeiras universidades. Nessa lógica, pessoal, entre o século XI para o século XII, está surgindo escolas e universidades. Olha só, esta filosofia, ou melhor, essa maneira de entender o ensino, a chamada escolástica, se você está numa escola, meu querido, minha querida, lembre-se que é uma escola em estilo medieval, escolástica, que tem a ver com pensamento crítico, que tem a ver com dialética, que tem a ver com tipos de ensino. Então a escolástica, além de ser uma filosofia, também é uma maneira de entender o ensino, através daquilo que veio sendo perpetrado na tradição ocidental, que veio com os gregos e com os romanos. Então a escolástica, pessoal, é a intermediação, é a conciliação entre razão e fé, que já vinha acontecendo dentro do pensamento cristão. Tá? Então as primeiras universidades são muito influenciadas pela escolástica. Olha só que interessante, para os três grandes cursos medievais que havia naquele tempo, era, por exemplo, o direito, a medicina e a teologia. Lembra que eu falei na aula passada que teologia é a filosofia medieval e você estudava isso de uma maneira séria. Então lá nas universidades, para você poder estudar esses grandes cursos, você tinha que ter minimamente alguns saberes que já eram praticados desde a Grécia Antiga. Você tinha lá uma divisão de cursos básicos para esses três cursos, como o chamado trivium e o quadrivium. O trivium era quase uma ciência das linguagens. Você tinha então aqui a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium era quase uma base das ciências exatas, como por exemplo a aritmética, a geometria e a astronomia. E a música, porque olha só, música é matemática pura. Então nesse quadrivium você tinha então quase as ciências exatas aí. E você tinha os saberes, tinham vários professores, várias pessoas. E praticamente, pessoal, os grandes sábios da igreja estavam envolvidos com o conhecimento da escolástica. É nesse contexto que surge então o famoso Tomás de Aquino no século XIII. Tudo bem? Tomás de Aquino, pessoal, tem vários livros muito influentes, ele tem uma produção filosófica muito grande, muito influente. A Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, o Ente e a Essência. O
Tomás de Aquino, né, nasceu na cidade de Roca Seca, mas viveu e morreu aí na cidade de Aquino, por isso o nome Tomás de Aquino. Sendo santo da igreja também, tá, pessoal? Que é chamado de São Tomás de Aquino. Esse cara, ele tá dentro de um período onde já estava bastante influente no mundo ocidental a leitura de Aristóteles. E graças, sabe a quem? Aos chamados sábios e filósofos islâmicos, dentre ele Averroes. Averroes, pessoal, traduziu Aristóteles para o árabe. Muitos escritos de Aristóteles, pessoal, só tem no árabe, porque se perdeu no grego. Tá? Lembra que o Império Muçulmano pegou parte do Oriente Médio, norte da África e a região da Península Ibérica. Muitos estudiosos e historiadores falam que o Aristóteles foi traduzido do árabe para o latim nos contatos que os árabes tiveram com os judeus lá no Oriente Médio. Esses judeus foram para a Península Ibérica e da Península Ibérica esses escritos do árabe foram traduzidos para o latim e chegou no mundo ocidental. Graças aos árabes, o Aristóteles sobreviveu. E nessa lógica, pessoal, podemos dizer, na comparação entre Tomás de Aquino e o Agostinho de Hipona, lembra do Agostinho de Hipona da aula passada? Nós estamos falando que o Agostinho de Hipona era um neoplatônico, ou chamado neoplatonismo. E o Tomás de Aquino é um neo-aristotélico, isso mesmo. Ele vai pegar a razão e a fé, mas vai criar uma conciliação de que há um estudo e uma maneira de se encontrar, certo, a fé através da razão. Então é explicável, né, aí principalmente qual que era a grande discussão desses caras, falar sobre a existência de Deus. E aí, novamente, né, pessoal, cristianismo, teologia, filosofia se fundindo, e uma das grandes, né, questões que o Tomás de Aquino vai tratar é a ideia de tentar explicar racionalmente a presença de Deus na nossa lógica de entendimento. Como ele é aristotélico, lembra que o Aristóteles fala que o mundo sensível, né, consegue ter conhecimento através do estudo do mundo sensível, do mundo que se vê, desse mundo que nós temos, conseguimos ter conhecimento. A partir desse pensamento aristotélico, o Tomás de Aquino fala que toda a matéria, tudo que foi construído, tudo que foi criado por Deus e por um sentido. Como ele é cristão, ele vai atestar de que todas as matérias, tudo foi criado por Deus. Então o mundo sensível é uma criação divina. Assim como o ser humano, as coisas, a matéria, o universo, o cosmos. Assim sendo, é possível entender o mundo sensível e através do entendimento do mundo sensível, você consegue entender e chegar em Deus. Beleza? Lembra que a filosofia medieval é uma filosofia que está totalmente relacionada com o cristianismo, mas ela tende a ser também uma filosofia racional. Beleza? Assim sendo, pessoal, né, é muito famoso as chamadas 5 vias para a existência de Deus, criada por Tomás de Aquino. Vamos a ela? E aí então a gente consegue entender esse fabuloso filósofo chamado Tomás de Aquino. A primeira via, pessoal, é a via chamada do primeiro motor. O primeiro motor, que é Deus, ele é aquele ser onisciente, onipresente, que criou esse universo que nós temos. Criou a universidade também. Criou o nosso universo vivente. Então, nesta ideia, vamos pensar lá, no pensamento aristotélico, havia a ideia de que havia um motor imóvel que movia todas as coisas. Para o Tomás de Aquino, esse motor que move todas as coisas racionalmente é Deus. Então ele vai criar a teoria, né, de você voltar às causas da existência até chegar na causa primeira, que é a causa Deus, o primeiro motor. A segunda via de entendimento da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, pessoal, é a causa eficiente. Então nós temos a ideia de que o Criador, né, você tem todas as matérias, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo foi criado por alguém. E este ser onisciente, onipresente, onitudo, é o ser Deus. O Deus, obviamente, criador de tudo. Esta é a segunda via, é a chamada causa eficiente. A terceira via, pessoal, é o ser necessário, ou seja, sempre existiu. Deus é a eternidade. Deus estava lá, né? Então, a ideia de tempo, né? O cristão, ele pensa diferente do grego, tá, pessoal? O grego, ele entende o tempo cíclico, né? Não existe a criação do tempo, segundo o grego.
né, o grego clássico. Para o cristão, obviamente, nós estamos falando que esses caras estão conciliando a filosofia grega com a filosofia cristã. Os cristãos têm um começo, meio e fim. A criação de tudo foi Deus, então Deus sempre existiu. Essa é a terceira via, é o ser necessário. Deus sempre existiu, então ele criou o tempo e ele vai findar tudo. Então tem um fim para os cristãos. Então quando você pega lá a Bíblia cristã, você tem lá desde o Antigo Testamento o Gênesis, a criação e o Apocalipse, o fim. Então Deus é o ser que sempre existiu. Então, desde sempre existia Deus. Nesse caso, a terceira via da existência de Deus é o ser necessário. A quarta via é chamada de os graus de perfeição. Então, existe graus de perfeição, pessoal, que racionalmente você entende que algo é mais perfeito do que outro. Vou dar um exemplo aqui bobo, mas é um exemplo aristotélico. A pedra, ela é muito mais simples do que o vegetal. O animal é mais complexo do que o vegetal, o animal irracional. E nós, seres humanos, somos animais racionais. E somos muito complexos, muito mais do que o animal irracional, do que o vegetal e do que a pedra. O que seria mais perfeito do que tudo? Um ser que não tem nenhum tipo de erro ou imperfeição. Esse ser dá pra gente um parâmetro no qual nós somos imperfeitos e existe um ser totalmente perfeito, que cria todas as regras do universo. Nessa lógica, pessoal, o grau de perfeição máxima, segundo Tomás de Aquino, é justamente Deus. Esta é a quarta via. E a quinta via, pessoal, é a ideia do governo supremo ou a ideia da finalidade do ser. Então esse ser, pessoal, que tudo criou, que tudo fez, que conhece todos os mecanismos racionais da vida, a gravidade, o som, a velocidade, o motor de tudo, tudo funciona a partir desse ser supremo. A ideia de um governo que ele fez e que ele entende que todos os mecanismos do mundo então volta para ele. Nós somos criados, segundo a lógica cristã, nesta teoria da quinta via de Tomás de Aquino. Deus criou aí os seres humanos por uma finalidade. E dentro da linha cristã, é aí que a gente pega essa quinta via, de explicação da existência de Deus, que ele é o ser supremo, que a tudo volta para ele. Nós podemos tirar a famosa ética cristã. Ou seja, pessoal, na ética cristã, pensando nessa quinta via do ser supremo, que tudo foi criado para ele e por ele, nós temos a ideia de que nós vamos encontrá-lo quando nós então fomos elevados ao céu pela nossa salvação. Exatamente, no pensamento cristão, pessoal, a salvação é visto como o pensamento principal de todo e qualquer cristão. E viver aqui na terra é tentar chegar mais próximo dessa santidade. E assim, pessoal, viver como um cristão é agir como um cristão, é ser um cristão no exemplo do amor, da caridade, da bondade e de buscar essa santidade em pleno vapor. Isso então seria a famosa ética tomista, que é então viver como um cristão. E assim, entendendo a existência de Deus, entendendo essas 5 vias racionais da existência, viver como um cristão, ser um cristão, é a ética de Santo Tomás de Aquino para buscar a sua salvação. Beleza, pessoal? Obviamente que o entendimento desta filosofia é entender a filosofia junto com o pensamento cristão. Tá? Então, pessoal, fechamos aqui, fizemos 2 aulas de filosofia medieval, tá? Dentro da ideia da primeira fase, a patrística, a segunda fase, a chamada escolástica, e aí a gente então encerra esta filosofia medieval nesse curso completo de História da Filosofia para o Enem, para o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, Saulo Lima, filosofando na história. Valeu! Yeah.